Eu vou postar só pra doer em você, uma foto acompanhado no baile lotado. Eu vou postar só pra doer em você, eu vou descer o nível, a tática infalível. Eu vou postar só pra doer em você, uma foto acompanhado no baile lotado. Eu vou postar só pra doer em você, eu vou descer o nível, a tática infalível. Alô você, salve, salve, sejam todos bem-vindos ao meu, ao seu, ao nosso Café com Lenda, o primeiro programa do ano de 2026. Muito obrigado pela sua audiência, muito obrigado a você aí, né, que curte o Café com Lenda, dê aquele like, compartilhe, né, e faça viralizar esse programa, que é um dos melhores programas do entretenimento esportivo da internet. Seja todo bem-vindo, Lenda, que sou eu, falando um pouquinho mais sobre futebol no Brasil, falando sobre a Supercopa, falando sobre os estaduais, tão alegres os gaivotas e os ibraxinas, né? Eu acho que ontem foi assim, parece que deram um comprimido de alegria para esse povo, estão, né, disseminando réus aí na internet, memes e etc. Ganhar do malvadão não é fácil mesmo. Comemorem, porque vocês merecem. O malvadão tá deixando a desejar, tá deixando a desejar. São 3 jogos, né? E 3 derrotas. Tem que jogar mais. Alô, Felipe Luiz, alô, a cavalaria rubro-negra tá deixando a desejar. Pois falando agora sobre a Supercopa, final entre Corinthians e Flamengo, uma final muito bonita, muita gente lá no Mané Garrincha, né, e eu tive a satisfação de assistir ano passado, 2025, lá em Belém, né, assistir o Flamengo e Botafogo, graças a Deus saímos de lá, né, vitoriosos, e mais ontem, né, o Flamengo com uma cara totalmente diferente, começou até bem, né, tomando as ações do jogo, inclusive eu defendi ontem nos grupos, do qual participo esportivo, dizendo que o Flamengo, independente de estar com um a menos ou não no segundo tempo, continuou com a mesma pegada, continuou colocando o Corinthians pra trás, só que futebol profissional é difícil quando você tem um jogador a menos, né, o time adversário abre os espaços, acha os espaços, né, o Dorival abriu as pontas, colocou o rapaz que foi contratado junto ao Hilal, né, e ele deu mais uma dinâmica, né, nas pontas, né, da defesa do Flamengo. Mas isso não tira o mérito, né, do Corinthians, não tira o mérito. O Corinthians saiu campeão com mérito, né, porque soube fazer acontecer as chances criadas. E foi assim. O Flamengo, infelizmente, não soube no primeiro tempo, principalmente nos 20 minutos do primeiro tempo, onde teve 2 chances muito boas, uma na cabeceada do Pedro e no chute do Carrascal, né, bem próximo à pequena área do Hugo, e a outra com o Pedro tendo o Plata livre para ele tocar, e ele, infelizmente, deu um chute rasteiro, já desequilibrado, podendo ter tocado pro Plata, mas foi isso. E aí o Flamengo continua, né, nessa seca aí, digamos assim, por dias melhores, né? O Flamengo tem que acertar esse time, porque muita coisa virá, e o Flamengo está sendo cobrado, já tem que ser cobrado. Por quê? Porque é um time que tem elenco e que tem peças de reposição para fazer acontecer, e o Flamengo não está fazendo. Pois não está fazendo acontecer, não está jogando bom futebol, os jogadores parecem que ainda estão dormindo, né? Inocência desse... são muitos lances de uns jogadores que são rodados, mas são inocentes demais. Olha, o Plata foi expulso na semifinal da Libertadores, num lance totalmente bizarro. Ontem o Carrascal se deixa levar por um lance, sinceramente, de patetice, digamos assim, de patetice, né? Foi muito inocente o Carrascal entrar numa jogada daquela. O cara nada fez, ele simplesmente roda, né, a mão no rosto do Bidon, né, do Breno Bidon. E assim, cara, felizmente prejudicou demais as ações. O Felipe Luiz fala na coletiva que ele montou uma estratégia para sufocar o Corinthians, mais do que já vinha sufocando, e aí acontece uma situação dessa. Uma situação de arbitragem que eu não sei muito explicar em relação a isso, mas eu vi ontem nos comentários que foi uma tomada de decisão legal, mas o protocolo errado, né? Eu não sei por que o árbitro não esperou, né, a decisão do vai em campo para poder tomar atitude, chamar o Carrascal e expulsar o Carrascal logo no final do primeiro tempo. Deixa acontecer o intervalo, deixa os 2 times entrarem novamente para tomar uma decisão daquela. Achei um pouco estranho, né? No futebol brasileiro ainda não tinha visto ainda, e muitos dos comentaristas falaram que ainda não tinham visto esse tipo de protocolo, né? Precisamos melhorar, precisamos rever algumas situações, o Flamengo tem que melhorar demais, principalmente nas ações defensivas, né, na transição, e ser aquele Flamengo de 2025, onde dava gosto da gente ver. Mas para esse ano de 2026, não inicia bem, tem elenco para isso, tem capacidade técnica,
tem investimento, né? Muitas coisas ainda irão de vir. Nós temos aí no final de fevereiro a Recopa Sul-Americana, né? Contra o Lanús. E vamos ver. O Flamengo tem que se reinventar, digamos assim. Futebol tem. Não se esqueça de jogar futebol de um dia para noite, né? Não se esquece. Muitas pessoas vão falar, não, mas problemas físicos, tudo bem. A preparação ela não foi ideal, mas não é só 11 do Flamengo, tem um time muito bom no banco também. Tem que ser usado essas peças, tem que ser usado com inteligência. Alô, Felipe Luiz, acorda. Vamos lá, vamos pro ano 2026 pra gente poder ganhar título, né? O Flamengo tem que ser cobrado, como eu falei nisso. Tem que ser cobrado, já começar a cobrar, porque tem elenco, tem futebol lá. A gente não esquece de jogar futebol de dia pra noite, né? É isso aí. Então, parabéns ao Corinthians, que se saiu campeão e vitorioso nessa partida, né? Como eu disse, saiu com mérito, saiu com vitória com mérito, soube fazer acontecer. Os poucos lances que tiveram, fizeram acontecer e saíram-se vitoriosos. Parabéns. Resta nós, flamenguistas, aplaudir o Corinthians, né? E reconhecer a derrota. Porque o bom perdedor, o bom ganhador também é um bom perdedor, né? Então, parabéns ao Corinthians aí, pela Supercopa, pelo bicampeonato da Supercopa. Eles são bicampeões da Supercopa e bicampeão em cima do Flamengo, né? Foi em 1990, né? Se eu não estou enganado, e agora em 2026. Um abraço, né? Daqui a pouquinho analisando os campeonatos estaduais. Pois e os campeonatos estaduais aí também no final de semana aconteceram, né? Visto que o calendário do Campeonato Brasileiro vai ser o meio de semana, os campeonatos estaduais seguem normalmente aí no final de semana. E ontem eu quero chamar a atenção pro clássico, né, do futebol carioca, entre Fluminense e Botafogo. Um jogo, digamos assim, dentro das análises técnicas muito ruim. Assisti ao jogo, até porque também foi condicionado a uma chuva enorme, um dilúvio, meu amigo. Caiu um dilúvio ontem no Rio de Janeiro, né? Talvez isso tenha prejudicado o sistema e a tática entre os dois times. Foi muito ruim o jogo, viu? Pouca criação, pouca criatividade, jogadores errando muito passe, né? Eu quero chamar a atenção aqui pro atacante do Fluminense, né? Que tem se destacado, né? Tem se destacado o menino, né? E também chamar a atenção pro meio de campo do Botafogo, Montoya, né? Montoya é o meio de campo argentino, muito bom jogador, muito bom. Ele, dentre aqueles que foram os poucos que foram bons, ele foi o melhor, né? Chama a atenção desse menino, tem muito talento, viu? Muito talento, não se esconde do jogo, vai pra cima, né? E o John Kennedy, que é o atacante do Fluminense também ontem, né? Aproveitou a falha da defesa do Botafogo, que não jogou bem ontem, poderia ter sido mais, mas é isso. Futebol carioca na sua fase já decisiva, o Flamengo joga no próximo final de semana, né? O Sampaio. E depende só de si para se classificar, visto que os outros resultados todos foram benéficos ao Flamengo, né? Que está aí nessa marra danada, né? Vindo aí desse vice-campeonato, né? Da Supercopa do Brasil diante do Supercopa Rio diante do Corinthians. Mas eu confio no Malvadão, o Malvadão vai se reequilibrar e vai voltar forte, tá certo? E é isso aí. O Campeonato Paulista, né, também teve suas rodadas, também teve a derrota do Palmeiras, né? Mas o Palmeiras jogou apenas com um time misto, poucos titulares ontem, né? E aí? E é isso, uma rodada que vai ser decisiva na próxima. A gente vai saber quais são os classificados, né, para as próximas fases dos campeonatos, tanto paulista como carioca. E ontem também teve, né, para a alegria dos cruzeirenses, a primeira vitória do Cruzeiro diante do Betim, né? E o Tite tira aí um pouco da corda do pescoço, né? Mas é isso. Um abraço a todos vocês que acompanharam mais um programa Café com Lenda, esse programa semanal que inicia, né, a sua jornada no ano de 2026, hoje, 2 de fevereiro. Um abraço. Vocês que estavam aí cobrando, né, o Café com Lenda, disseram que não ia ter o Café com Lenda porque o Flamengo perdeu, isso e aquilo. Meus amigos ibraixinas, gaivotas, bambis, né, botafoguenses, palmeirenses aí, que falam isso, que pensam errado, né? Aqui nós somos um programa que analisa o futebol. A gente não analisa só o Flamengo. A gente é flamenguista, logicamente, e é apaixonado pelo Flamengo. Mas a gente analisa o futebol e contextualiza o futebol no Brasil e no mundo. Tá certo? Um abraço a todos vocês. Fiquem com Deus. Uma ótima semana. Que Deus abençoe a nós. Abençoe o Felipe Luiz, que é para tirar essa marra e o Flamengo volte a vencer, né? Volte a ser o Flamengo de 2025, esse Flamengo que deu muitas alegrias a nós rubro-negros. Um abraço, fiquem com Deus, um abraço do Café com Lenda para vocês de todo o Brasil.